bem? Meu nome é Elisa Pritz e esse é mais um Papo Delas, a Farmaconde cuidando da saúde e do bem-estar de todo o universo feminino. E nós estamos na semana do Dia da Mulher, uma semana inspiradora, e para isso temos mulheres incríveis, empreendedoras, que vão contar um pouquinho das suas histórias de vida aqui e das histórias dos seus negócios também, né? Acho que a gente vai bater um papo bem inspirador para você que quer empreender, para você que já empreende, para você que não gosta de empreender e quer conhecer um pouquinho mais desse mundo. Vem com a gente que hoje o papo está maravilhoso. Hoje eu estou aqui com a Renata Lima, que trabalha com bolos personalizados. Muito bom. Bom dia, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês, viu? Seja muito bem-vinda, Renata. Estou aqui com a Camila, que trabalha com cílios e sobrancelhas e beleza em geral. Vim aqui para mostrar para vocês que enaltecer a mulherada é o que tá de vez pro mundo agora. Entregando beleza. Entregando beleza, exatamente. Bom dia. Exatamente. A Silvana, que trabalha com cachos, tem a empresa Onda dos Cachos. Seja bem-vinda, Silvana. Obrigada, Elisa. Obrigada pelo convite. Bom dia a todas vocês. E por falar em beleza, né? A beleza natural, o cabelo natural na sua melhor forma, produtos sem sulfato, petrolatos, parabenos, veganos, né? Tudo isso que só faz bem pra gente. Maravilhoso. Vamos falar muito sobre isso ainda também. E a Paula com a Axis Educacional, que tem o seu... uma escola de contraturno e cursinho pré-vestibular, certo? Certo. Bom dia a todos. Muito obrigada, Elisa, pelo convite. A gente está aqui para mostrar que a educação é para todos e que a educação transforma. Maravilhosa, gente. Hoje nós estamos com nichos bem variados e bem interessantes, né? Uma coisa que a gente estava conversando aqui no offline é que quando a gente vai empreender, não adianta a gente escolher algo que só que tá na moda ou só o que dá dinheiro, né? Quando vocês escolheram empreender, qual foi a primeira coisa que passou na cabeça de vocês? Experiência. Eu acho que a gente tem que trazer a experiência para as pessoas que vêm até nós. Elas vão à procura de algo e a gente oferece outra coisa para que ela permaneça. Então, lá na clínica, eu ofereço experiência. Eu falo que elas vão à procura dos cílios, que na verdade eu acho que nem é dos cílios da sobrancelha que elas vão atrás. Elas vão da conexão mesmo. E aí, se você oferece algo para elas, elas retornam. E lá eu digo que é tudo tão natural que às vezes elas mesmas chegam, né, faz a massagem nos pés, às vezes tem uma colaboradora lá também que faz a massagem nas mãos com os olhos, e aí a gente tem o espumante, a gente tem o cafezinho, né, tudo a cobertinha por conta do ar-condicionado, a musiquinha, às vezes uma musiquinha mais agitada, às vezes uma musiquinha mais leve, tudo depende da ocasião e da cliente, porque tem muita cliente também que vai lá pra dormir. Tipo, é uma mãe que tem 2, 3, 4, 5 filhos. Tirar o seu momento. Que trabalha bastante, exato, que vai na hora do almoço, que vai no final do dia. Ou tem aquela mãe que é mais tranquila, que tem um filho só, tá na escola. Vai lá só pra deitar. É o seu momento. É o momento, né? É interessante isso que você falou, porque o produto final, no caso, é o serviço, né? De você sair com a sua sobrancelha, né? Feita, com seus cílios. Mas você ter esse momento, essa experiência é o diferencial do seu negócio. Sim, eu falo que lá é uma terapia conjunta. Tudo que a gente conversa é compartilhado com todas. E às vezes a gente acha que a gente está aprendendo, a gente está ensinando e vice-versa. É sempre uma troca e é isso que eu sempre procurei. Quando eu comecei, era isso que eu procurava. Foi, assim, desafiador chegar. Quero muito mais, mas hoje eu vejo que deu certo o que eu quis fazer. Então, eu fico muito feliz. Agora, para mim, empreender já foi... O início foi completamente avesso. Quando eu pensei em empreender, eu era funcionária pública, concursada. Nossa, né? Aquela transição de carreira super. Né? Tudo estável. Isso foi um pouco antes da pandemia, inclusive. Mas eu sempre dizia a vida inteira que tudo que eu não queria ser na vida era empreendedora. Mas aí eu fui descobrindo essa veia, né? Até mesmo dentro do meu trabalho, eu gostava de fazer tudo que era novo, aprender. Até surgindo um produto novo. Não, eu quero ir lá para conhecer, para ensinar as pessoas. E aí eu fui entendendo que eu gostava desse dinamismo que o empreendedorismo trazia. Só que dentro de uma instituição grande, você tem limitações, né? E essas limitações começaram a me fazer sentir presa na gaiola.
Eu sentia que eu podia voar mais, não sabia como, mas eu tinha muita vontade de voar. E aí eu comecei a pensar num plano B e fui estruturando a minha vida, mudei de cidade, né, para implantar. Eu queria ajudar pessoas de alguma forma. Depois da minha experiência com transição capilar, eu tive um corte químico que me obrigou a parar totalmente com os alisamentos, as progressivas, e decidi ter um cabelo natural e começar a gostar e aprender a cuidar do meu cabelo. E eu tinha vontade de passar isso para outras pessoas. Então você teve 2 transições, né? Foi a transição capilar e a transição de carreira. Foi. Para alguns homens, essa questão da transição capilar pode significar quase nada. Mas para nós mulheres é uma identidade, né? É uma transformação, e eu costumo dizer que a transição capilar não é só cabelo. Ela é de dentro para fora. Porque para muitas mulheres a transição capilar representa um reencontro com uma menina que sofria preconceito, que sofria bullying. Então, esse autoconhecimento mesmo e esse empoderamento que a transição capilar traz é aos poucos e é uma redescoberta, porque muitas mulheres nem lembram de como era o seu cabelo, né? Fazem químicas desde antes da adolescência e hoje, na fase adulta, elas nem sabem como é o seu cabelo mais. Então, é uma redescoberta muito profunda. É um reencontro, é quase um momento terapêutico, Exatamente. né? E conta pra gente, você então era funcionária pública, tinha um emprego estável, um Sim. salário fixo, assim, dia X caía aquele dinheirinho no mês, né, na sua conta. Convênio médico, todos os benefícios, seguros, e, né, que são muito interessantes, claro. Acho que a gente não pode também desprezar toda essa parte, mas não te preenchia mais. Não. Essa situação engessada. Não, a gente começa a ter conflito de valores, né? Eu falo que a grande liberdade de empreender é poder fazer aquilo que você acredita, de verdade, dentro dos seus valores. Então, na instituição onde eu estava, eu já não me sentia mais completa ali, porque eu queria, é uma instituição de mais de 200 anos, eu queria promover mudanças, eu vendo que o digital estava aí, eu falava, vamos para o digital, vamos transformar. E aí você vê funcionários mais antigos, calma, não é assim, não vamos mexer com isso agora. Acomodados, né? E que acaba acontecendo, né? Não é uma unanimidade, mas isso acontece. Então aquilo começou a me incomodar demais. E eu sabia que eu podia promover transformação na vida de pessoas de outras maneiras, inclusive, e eu não conseguia mais, sabe? Aquilo estava me machucando, ficar ali dentro. E aí eu comecei a preparar a minha transição de carreira, ainda conciliei por 1 ano e meio as duas profissões. Jornada. Sim. E em plena pandemia, eu pedi demissão. E aí fiquei só com o meu empreendimento mesmo, né? Enquanto todo mundo buscava a segurança de um emprego público, desejando um emprego público, a louca, vou sair. A louca aos olhos de outros, né? E é bem interessante isso que você falou, porque se não te preenche mais, não tem como. Eu acho que não tem, né, dinheiro que pague a gente não estar feliz, não estar realizado. Você acordar e, de repente, não estar de acordo com aquele ambiente. Chega a machucar a gente no dia a dia, né? E tudo que eu não queria era me transformar nesse tipo de funcionário que se acomoda com tudo. E que pensa, é assim mesmo, né? Então tem que aceitar e tem que ficar aqui. Tudo bem, 5 horas bate o sinal, eu vou pra minha casa e tá tudo certo. Vou ganhar meu saláriozinho no dia certo. E eu não queria me transformar nesse tipo de profissional. Então, eu vi que era hora, né? Meu emprego foi muito bom, me trouxe muitos benefícios por 17 anos, mas era hora de mudar, de partir para outra. Engraçado ela falando, porque eu sou muito proativa. E eu trabalhei 6 anos e meio numa clínica de estética e eu evoluí de uma maneira tão crescente lá dentro, por eu ser proativa, que quando chegou a pandemia, ela mesma olhou para mim e falou, vai. Aí eu falei, vou pra onde? Vai pra onde? Família, eu falei, vou pra onde? Daí ela falou, pra onde você quiser.
Aí eu falei, pra onde eu quiser é muito longe. Eu falei, e aí ela falou, não, tudo bem, vai no seu momento, mas você já tá pronta. Porque eu entrei como secretária, depois eu fui secretária e design de sobrancelha. Depois do design de sobrancelha foi dando certo, ela me colocou pra ajudar nos cursos com ela. Então eu ajudava na administração inteira do curso, na montagem, na dinâmica, no impulsamento, em tudo. Tudo a gente pensava juntas. E aí depois veio o start dos cílios. E aí, quando chegou o start dos cílios, ela falou, tem certeza? Porque eu sou muito proativa. Ela falou, os cílios é uma coisa mais delicada. Acho que você não vai se adaptar. Eu falei, posso tentar? Ela falou, vamos lá, então. E aí, eu fiz 50 modelos. Porque, como ela tinha falado que eu era muito proativa, eu falei, meu Deus, eu tenho que ter certeza, então. Porque vai que eu faço 5 modelos, acho que tá tudo certo, e começo a atender e jogo tudo por água abaixo. Quando eu fiz as 50, ela falou, chega, a 51 você vai cobrar. Aí eu falei, como assim? Ela falou, não, você vai cobrar, porque sua agenda tá cheia e você nem sabe fazer. Ela falou, então você vai cobrar. Eu não sei se é o seu carisma, se é tudo que você construiu até aqui, mas você já tá pronta, chega. Ela falou, chega. Ela falou, você me ajudou, agora eu vou te ajudar. E aí eu comecei a trabalhar lá, ela me deu uma outra sala. E aí ela falou, você já tem potencial. E quando chegou a pandemia, a gente ficou 40 dias sem trabalhar, porque o nosso prédio fechou. E aí eu falei pra ela assim, eu tô desesperada, acho que eu vou atender na minha casa, porque as clientes estão me mandando mensagem no Instagram, no WhatsApp. Ela falou, vai, passa lá na clínica, pega as coisas, atende na sua casa. Só que não é a mesma... o mesmo assim, né? Eu não precisava de ar condicionado, precisava de uma maca que uma estrutura, e eu não tinha. Minha maca era mais baixa, meu banco era mais alto, aí eu trabalhava assim. Aí o ventilador, porque eu precisava do vento, atrapalhava na hora de colar, aí o fio voava, daí o cabelo da cliente grudava na cola, aí dava tudo errado. Aí eu falei, meu Deus, eu não posso. Aí eu falei pra ela, pelo amor de Deus, a gente tem que voltar a atender em algum lugar. E aí ela me chamou pra conversar e falou, então, é sua hora. Aí eu falei, você tá me mandando embora? Só deixa, né? Ela falou, teve medo? Então, daí ela falou assim, não precisa ter medo, que se você chegou aqui sem perceber, você vai chegar onde você quer sem perceber também. Ah, entrou tanto no mês, paga aluguel, paga não sei o que, sobrou isso, vou comprar uma mesa. Paga não sei o que, no outro mês, vou comprar uma cadeira. Não sei o que, vou pintar a sala. Não sei o que, vou colocar o logo. O logo eu coloquei depois de quase 1 ano e meio na parede. É importante você falar que pessoas acham que quando vai empreender tá tudo pronto já. Exato. E que é tudo marcosas, Já Se né? você vai Já hoje tudo na pronto. clínica, você fala, quando eu tiver uma clínica eu quero assim. Mas ninguém vê como ela começou. O processo até chegar o assim, né? E tenho certeza que assim ainda não tá bom pra você. Não, eu falo isso, meu marido fala, quantas reformas mais você vai fazer? Eu falei, mais 1 milhão, porque ainda não tá do jeito que eu quero. E agora, acho que você não foi da última vez, né, que eu quebrei a parede? Fui. Já foi? Sim. Então, cada momento que eu consigo juntar um pouco mais, que eu Cada falo... mês tem uma coisa nova. As clientes falam isso, toda vez que eu venho aqui tem alguma coisa nova. Ou é uma taça nova, ou é uma televisão nova, ou é algum... Eu falei, gente, é isso? Vocês me ajudam a ter isso. E elas falam, e eu falo, pra mim, eu compraria todas essas salas aqui, uma do lado da outra, abriria tudo e faria um espaço maior que possa beneficiar vocês com outras coisas. E eu falei, eu ainda vou conseguir, porque eu mando pro universo e ele manda pra mim de volta. E eu comecei quebrando uma parede, era tudo cinza lá, gente, era um escritório de advocacia. Eu entrei lá, eu só fiz assim, é aqui. Até quando você fala, é aqui? E eu não tinha nada, não tinha nem luz, não tinha nem aquela luz. E eu lembro que eu fui juntando tudo. E as minhas clientes me ajudaram, elas me adiantaram dinheiro de procedimentos para depois eu fazer. E depois elas nem quiseram que eu fizesse de graça ainda. E quando elas foram fazer... Coletivo. Exatamente. Ótimo. Você já tinha uma clientela, né? Exatamente, eu já tinha construído, Olha que graças a legal. Deus. Então isso foi muito importante. É lógico que às vezes a gente abre, não sabe pra onde vai chegar, mas é importante também a gente, se a gente tem esse propósito, é muito bom a gente ir.
Porque às vezes a gente constrói a clientela, porque o meu foi boca a boca, foi uma que eu atendi que me trouxe 10. Foi aonde eu trabalhava, eu já tinha uma estrutura, né? Eu já tinha uma carreira ali de secretária, de design de sobrancelha, de não sei o quê. Então isso também me ajudou, porque elas já me conheciam daquele meio, então isso também foi importante. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. Sim. Igual, a minha irmã empreende hoje e ela veio do nada. E hoje ela tem uma clientela super boa de unha, que ela trabalha com isso, ela tem agenda cheia, mas foi caminhando aos poucos. Ela abriu 2 espaços, fechou. Hoje ela trabalha para alguém. Mas ela fala, hoje eu trabalho para alguém, mas eu tenho a clientela, então agora eu vou caminhar de uma forma mais planejada para eu conseguir abrir e não fechar. Porque cativar a clientela também é difícil. É muito difícil, gente. Né? Você tem uma especialidade, né? Por exemplo, eu faço bolos. Legal. E agora? Eu vou postar uma foto na internet, eu vou dar um bolo pra alguém de presente, eu vou levar pras minhas amigas, né? Como você começou, Renata? Conta pra gente. Bom, eu comecei sendo a boleira da família, né? A gente é escolhida pela família, faz um bolinho. Você foi eleita a boleira da família. Oficial. Sim, tive clara interferência da minha mãe, que sempre gostava de fazer, mas a gente acaba sendo eleita. Aí os amigos, deixa eu te dar o material, você faz, e aí você começa a fazer. Aí nunca foi assim o meu vou ser boleira, vou ser confeiteira, nunca foi. E aí eu comecei a pegar aqui, pegar ali, falei, não, já começou a virar um certo abuso, porque todas as minhas folgas eu tenho um bolo de alguém para fazer e não estou sendo remunerada para isso, né? Então, né, vamos começar a olhar com e você tinha outro trabalho enquanto Sim, isso? Eu trabalhei na área do comércio, da última empresa eu era da indústria, mais de 15 anos trabalhando em indústria. E aí o bolo, ele era vamos dizer assim, um completo orçamento. A primeiro momento ele era um hobby, depois foi um completo orçamento. Só que daí chegou uma altura que começou a inverter. Eu trabalhava numa empresa de segunda a sexta-feira, então na quinta-feira, depois do almoço, eu começava a arrumar alguma coisinha para ir embora, não tô bem, tinha encomenda já para entregar, entendeu? E se eu não fosse embora, não passasse para comprar o ingrediente, não ia dar tempo de entregar, então na quinta-feira eu já não estava bem. Né? Eu tinha muita dengue. Tomara que o chefe não esteja o chefe tinha muita dengue hoje. Tinha muita dengue, foi ótimo, adorei. Era TPM. Nossa, e olha que dengue é uma coisa de louco, hein? E aí na sexta-feira já começava a não ir mais. Eu lembro que teve uma Páscoa que eu peguei muita encomenda de ovos e eu não fui a semana toda. Peguei muita gripe essa Páscoa. E aí ele me perguntou, e como é que vai ser? Você vai trazer atestado? Eu falei, não, você pode descontar. Não, mas você vai descontar? Você vai perder o final de semana remunerado? Não, você eu tô ganhando mais lá você já. Você pode descontar. Você tá falando, sério, cara? Você vai perder todo esse dinheiro? Não, na boa, pode descontar. A semana toda. E eu não fui. E a cara de pau da pessoa era tanto que eu fui na quinta-feira entregar os ovos na porta da empresa. Ele, cara, você é muito cara de pau, meu. Você não veio semana toda, vem aqui entregar ovo. Inclusive o seu tá aqui. Pode tá levando. Mas daí eu falei... Maravilhosa. Chegou um momento que eu me senti dentro da empresa que eu estava roubando o lugar. Do outro, né? Do outro. Outra pessoa poderia estar naquela carreira. E aí a chave virou, porque eu tô ocupando o lugar de alguém que de repente precisa, eu tenho como me virar, né? Aí eu cheguei nele, na época eu era cipeira, olha, pessoa doida. Eu falei, me manda embora, né? Ele falou, não posso, você é cipeira e tal. Cipeira, né? Só dando uma... isso que eu ia falar, o que é isso? As pessoas que trabalham na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da empresa têm estabilidade de 1 a 2 anos, dependendo da empresa. 2 anos. E aí eu era cipeira, eu falei, não, mas eu faço uma carta próprio punho, você me manda embora? E se você fizer isso, você está dizendo, eu estou te induzindo. E aí eu fui lá no sindicato dos químicos, fiz tal. E no dia seguinte, a empresa me mandou embora com todos os meus direitos. Foi a melhor coisa. Porque com o dinheiro que eu peguei, eu investi no espaço, no meu primeiro espaço.
fui mesa usada, forno usado, geladeira usada, e aí, né, aluguei uma sala, tipo, bem próximo de Tudo casa. reciclado. Só que foi o que você falou, teve a transição. Antes de eu sair da CLT para poder, vou viver disso, foram quase 2 anos. Olha. Foi porque 2 anos encarando como um trabalho, porque antes era só um hobby, né? Eu faço bolo desde que minha filha tem 2 anos, a minha caçula tem 2 anos, eu já tá com 22, minha caçula. 20 anos de experiência. Fazendo, brincando. E aí na hora que eu falei, não, eu vou viver disso, então agora eu vou estudar para isso. Então a gente faz um curso, vai fazendo, vai se aperfeiçoando, para ter certeza se é isso mesmo, né? E aí aquela desculpa, não vou sair do serviço de extrato com criança pequena em casa. Mas daí já estavam grande, né? Não tinha mais desculpa. E aí o fluxo de cliente na porta de casa estava muito grande. E aí a gente fica meio preocupado, você não sabe quem está entrando na sua casa. Não tem como você fazer um orçamento de bolo no portão, na calçada. Você tem que dar um conforto para quem está te procurando, quem deu, tá dando se não dando um tempo de ir a você, eu vou te dar, eu quero fazer esse trabalho com você. Então é na sala da sua casa. E aí um fluxo de pessoas meio estranhas, conhecidas, que você fica meio preocupado, né? Não, vou ter que ter um lugar só para isso, eu tenho que separar, né? A minha casa do meu trabalho. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí, quando ela falou que a antiga chefe dela, você está pronta, isso acontece muito comigo. Eu tenho uma rotatividade de 6 meses. Então, eu sempre tenho alguém para me ajudar lá, né? Chega na louça, no preparo do doce, recheio, e aí elas vão. Aí elas aprendem, aí elas vão embora. Ai, acontece comigo também, né? Agora que eu tô mais... Faz 1 ano que as meninas que estão lá comigo, tá lá fixa, mas no começo, minha filha, fui roubada. Tentaram clonar meu celular da clínica para poder pegar os nomes das clientes. Elas adicionavam as minhas clientes no Instagram como se isso fosse mudar alguma coisa. Tipo... chamar por fora. Elas pegavam meu material porque eu não deixava nada trancado, não era nada contabilizado. Por quê? Porque eu era de primeira viagem. Para mim era muita informação para eu ter uma estrutura. Porque onde eu trabalhava, a estrutura já era delegada. Sim. Eu só tomava conta. Então eu não tive que pensar. Você vai cuidar do material, o material tá aqui, não sei o que tá aqui, isso aqui tá aqui. Então, tipo assim, eu não tive que pensar como ela fez essa tabela de produtos. Essa que a gente vai desenvolvendo. Eu falei, como que ela fez? Eu de escutar tudo isso, porque pra mim hoje o maior desafio é a contratação. Meu Deus, pra mim também foi muito. Eu dou graça, eu oro todos os dias. Eu falo pras meninas, vamos entrar numa sintonia, todo mundo. Tá tudo bem pra você aqui? Tá faltando alguma coisa? Eu fiz alguma coisa errada, eu falei algo que você não gostou, pelo amor de Deus. Você não está satisfeita com alguma coisa, porque você se coloca também no lugar do empregador agora. Sim. Né? É um outro olhar. No começo... Mas lógico que tem os... Eu ficava muito bolada, porque daí saía vendendo o meu conteúdo, o que eu estudei, o que eu testei, aí fazia às vezes com um valor mais acessível, porque eu não sabia uma precificação, não tinha um preparo. Exatamente. Eu já escutei até de uma que trabalhou comigo hoje é uma amiguíssima também, tá na área. Eu vou aprender tudo com você e você ainda vai me pagar por isso? Vai ser... Eu vou aprender e você ainda vai me pagar? Eu falei, não paga pra ver, né? Então, daí eu mudei a minha dinâmica. Sabe o que eu fiz agora? Agora só quem pagou o meu curso que vai trabalhar comigo. Então, aí... Pra ficar justo. Só que daí, depois quando eu entendi, né, que a gente tem, esse é um olhar seu, mas eu entendi que tem um espaço todo mundo, e nem que eu quisesse, sou de Jacareí, eu ia conseguir atender a demanda de trabalhar, e aí eu comecei a entender uma outra jogada, porque assim, quando eu abri o espaço, o meu fluxo maior de encomenda era, antes da pandemia, claro, era quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu tinha segunda, terça e quarta mais ocioso. E aí, quando ela me falou, você vai me ensinar, ainda eu vou receber, eu falei, se eu vou ensinar ela, eu não vou ter um retorno, vai ser um ensinamento gratuito, eu tenho que treinar ela, né? Então, eu vou fazer isso para ter um retorno. E aí foi onde abriu os cursos.
Coloquei os cursos e comecei a ensinar uma turma pequena, e aí foi indo. E aí chegou um momento da minha vida que os cursos, eles era quase 75% da minha receita. Superaram a confeitaria. Superaram. E aí, antes da pandemia, eu praticamente não fazia mais encomenda. Eu só dava curso. Aí eu entrei com uma empresa como culinarista, dou aula ainda na prefeitura, e curso. Então eu fazia as encomendas para aqueles clientes fiéis. Sim. Aqueles assim que não, aquele eu não consigo falar não, aquele tá comigo desde tanto tempo, aquele não, se eu abrir mão não consigo, então, mas não era assim, a agenda já era mais restrita. Carteira VIP, né? E olha que engraçado, né? Como você fez uma transição de carreira e fez a transição do formato do seu negócio. E aí o retorno era muito gratificante. Quando você pegava, de repente, porque hoje eu trabalho com muitas mulheres, a gente fala que é uma vulnerabilidade social, né? E aí quando você traz ela, ensina ela alguma coisa, olha, disso aqui você pode ter uma renda, e você vê ela crescendo dentro do que você ensinou, aquilo te recicla, te renova. Transformando a vida isso. dela. A energia, né? Você, Isso. o ensinar te dá essa, né? Sim, o que ela falou, eu vendo experiência. Eu trabalho vendendo experiência e momentos. Sim. Né? A experiência... É os dois. Sim. Quando a gente não entrega um bolo, entrega uma experiência. Que experiência quer que o seu cliente tenha com aquilo que você está entregando. E como eu trabalho muito com personalizado, então eu acabo trabalhando momentos, né? Então, é um bolo pro casamento, um bolo do batizado. Né? A gente cria momentos. Esse é o segredo do empreender, né? Quando ele vai dar certo. Assim, além de todo o estudo que a gente faz, claro, né? Mas é quando você faz mudando a vida das pessoas. Sim, né? Fazendo a diferença. Cada um dentro de sua área, seja na autoestima. Eu recebo diariamente depoimentos também das clientes falando, olha, eu aprendi a gostar do meu cabelo depois que eu comecei a seguir vocês e usar as dicas que vocês dão, uma finalização diferente. Hoje eu amo o meu cabelo. Então, quando você consegue perceber que o seu trabalho, que você faz por amor, e ainda consegue transformar a vida de outra pessoa, não tem pagamento maior do que esse. É verdade. Esse é o diferencial do empreender, porque bolo, né? Se eu jogar no liquidificador, eu tenho um bolo. Né? Mas não é assim não, porque olha, lá na clínica, toda última sexta-feira do mês, a gente pega um bolinho pras clientes, elas já estão acostumadas. Eu sei que dia que eu vou marcar. E aí, faz 3 semanas que eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Olha. E eu tô tendo várias reações. Tipo, eu fui parar no hospital sexta-feira, minha boca ficou desse tamanho, minha glote quase fechou, eu achei que eu ia morrer. E aí, eu percebi que depois que eu descobri isso em mim, que existe milhões de clientes lá na clínica que têm a mesma coisa. Sim. E eu comprava bolos, gente, tipo, aqueles mais açucarados possíveis, aqueles mais bonitos, assim. E hoje eu percebi que, graças a Deus, tem bastante também bolo bonito que é sem lactose. Você pode ter esse cuidado, né? E aí, ela tava falando de bolo, eu falei, opa, peraí, já arrumei uma nova parceira pra esse negócio. Já arrumei uma boleira. Porque é muito legal essa troca. Eu falo isso muito pras meninas lá na clínica. Né? Eu falo, a gente tem que enaltecer quem tá enaltecendo a gente. É óbvio que, né, às vezes a gente não conhece, não tem oportunidade de outras pessoas, mas por que não ajudar quem tá aqui dentro do nosso espaço? Quem tá aqui com a gente, que tá aqui, assim, por mais que a pessoa não faça um stories, porque tem muita gente que não pega o celular, mas na hora que ela sair pra algum lugar e alguém vê ela, onde você fez seus cílios? Onde você fez sobrancelha? Onde você fez esse bolo? Nossa, onde você arruma o seu cabelo? Onde você aprendeu esse curso, né? Ou fez esse entendimento? Então, isso é muito legal. E eu gosto muito desse... A recomendação, a gente ajudar quem ajuda a gente, sim, né? E a gente falou... primordial. Primordial, né? É primordial. Todos os negócios, assim. Mas a rede de apoio que a gente consegue fazer, né? Dentro é muito da área grande. negocial Maravilhoso, é muito grande. Né?
É maravilhoso. É uma pegando na mão da outra. Sim. E você percebe que, às vezes, de você... Igual você falou, minha demanda é grande, agora eu tô com curso, agora talvez um atendimento é pouco, mas você sabe quem me recomendar se eu te pedir. Sim. É igual se eu não tiver agenda, se eu não tiver horário na minha agenda, eu falo, olha, pode fazer com as meninas, porque é lógico que cada um tem seu jeito de atendimento, cada uma tem o seu carisma, o seu modo, tanto que a gente atrai bastante mulheres, e se você perceber, cada mulher que é atendida lá, as que são atendidas por mim tem mais meu jeito, a que são pela Suzana é o jeito da Suzana, que é na Rafa é o jeito da Rafa, que é na Paloma é o jeito da Paloma. Não adianta, você atrai o que você é. E tem pra todo mundo, exatamente. Às vezes elas fazem trocas, tipo, às vezes eu atendo uma cliente que a Rafa tá acostumada a atender, ou a Rafa atende uma cliente que é minha, e você vê que a cliente, às vezes, ela se identifica, que ela fica até confusa, ela fala, e agora? Será que eu marco só com a Camila, ou será que eu marco só com a Rafa? Às vezes elas intercalam. Daqui 20 é com a Camila, daqui 40 é com a Rafa, daqui 20 é com a Camila, daqui 40 é com a Rafa. E eu acho isso super legal, porque eu acho que todo mundo tem que se conhecer, principalmente no ambiente de trabalho. Claro. Porque o resultado talvez não seja o mesmo, mas às vezes o meu resultado não te agrade tanto quanto o resultado da Rafa, que às vezes faz uma coisinha diferente de mim. Às vezes é uns cílios que ela pôs a menos, ou é uns cílios que ela pôs a mais, porque eu trabalho com Express, então eu não preencho 100%. Tem bastante gente que faz 100%, mas tem muita gente que não gosta gosta do meio termo. Então, assim, às vezes uma delas coloca um pouco menos, ou coloca um pouco mais, e às vezes agrada mais a cliente do que a outra. E assim, porque não tem como contar. Você tem 200 fios no olho. Como é que eu vou contar? 70% eu tenho que pôr. É muito visão. Mas a pandemia, como ela estava dizendo, a pandemia eu fiz um retrocesso, assim. Como eu não podia dar aula em grupo, não podia sair para dar aula. E aí, aonde a gente fala, e agora, né? Então, agora eu tô parada, porque eu acabei não cativando muito cliente nesse período por conta das aulas, e agora? E aí, voltei, a gente tem a ferramenta, as redes sociais. Gente, não parei aqui com o curso, então agora vou voltar a atender novamente aqui no espaço. E aí, para minha surpresa, quando a gente pega a receita antes da pandemia e no ano pico da pandemia, na pandemia foi o ano que eu mais vendi. Se reinventar. Porque teve mais confraternização em casa, talvez? Talvez. Porque não focava aquele cliente que queria um bolo no final de semana. Se o aniversário é na segunda, eu vou fazer na segunda, porque é só quem tá na minha casa. Pronto. Exatamente. Quero ser É feliz isso. hoje, né? Você não consegue entregar? Te dá um jeito, a gente entrega. E aí, quem trabalhou com delivery conseguiu atender mais. E aí, quando eu pego o ano da pandemia, foi o ano de reencontro com clientes antigos. Nossa, ainda bem que você voltou a fazer bolo. Vocês tinham parado. Que legal. Então. Aquela coisa toda foi o ano que eu mais vendi. E aí, depois disso, não tem como se abandonar de novo, né? Aí a gente pegou, então esse dia é só curso, e de quarta até sábado a gente fica com as encomendas. E aí tá dando certo, então tô conseguindo conciliar os dois, reciclando. até porque a gente não sabe o dia de amanhã, esses clientes retornaram, são meus, quero que continue. Comigo. Ficam São aqui, meus, né? eu sou bem possessiva, são meus. e tá dando certo. E empreender é se inventar e reinventar o tempo todo, né? Quem não faz isso não perdura, não tem jeito. Porque sempre tá surgindo alguma coisa nova no mercado, uma novidade. Você tem que ir mudando o seu jeito de A gente atender muda também. o tempo todo, né? Por Sim. que os nossos negócios não podem mudar? Exatamente. E, Paulo, pra você que trabalha com educação, como é que foi passar pela pandemia? Ficou tudo online? Como foi essa experiência pra vocês? Na assim? verdade, ouvindo elas falarem, eu falei, gente, acho que minha vida foi muito diferente da de vocês, porque eu tenho 26 anos, né? Ai, que jovem! Gente, fresquinha! E aí, com 19 anos, eu comecei a empreender, porque, na verdade, eu estudei Relações Internacionais, morava em São Paulo, trabalhava em consulado lá em São Paulo. E cheguei a ser diretora do Mercosul aos 21 anos em São Paulo. Olha que demais. E aí, pra todo mundo, assim, né, ainda mais a galera que estudou comigo, falava assim, caramba, você tá no auge, você tá Arrasou. muito bem. E eu olhava e falava assim, que saco. Ai. Eu não gosto disso, né? E aí, um cliente meu nada, era do consulado, né? Na verdade, que eu atendi, porque era um jogador de futebol. Ele virou e falou assim, sabe fazer visto americano? Falei, sei. Não sabia não, mas sabia. Sei. Aí ele falou, então, o time inteiro de São Paulo tá precisando, você vai ter que fazer. Você faz pra gente? Eu falei, faço.
E aí eu falei assim, caramba, fiz visto, né? E o visto americano dura 10 anos. Então, assim, não vai voltar. Esse cliente não vai voltar. E aí começou a vir um, vir dois. E tipo, gente, aí eu falei assim, meu Deus, eu ganho mais fazendo isso do que no escritório, e eu gosto mais de fazer isso do que no escritório. Mais uma vez, uma história de dupla jornada, né? Tá Você vendo? começou fazendo um por fora. E aí eu falei assim, tá bom, vou seguir com os vistos, né? E só que assim, eu sempre, desde os 14 anos, participava de simulações da ONU, de debates. E eu gostava muito disso. Então uma escola de Jacareí me convidou para dar aulas disso. E aí eu falei assim, eu sempre jurei que eu nunca ia ser professora, porque minha família é inteira de professores. E eu falava, Deus me livre de ser professora, né? Tipo, não é reconhecido, a remuneração não é boa. Então eu não quero essa vida pra mim. E aí eu trabalhava a semana inteira com os vistos, né? E do final de semana eu vinha aos sábados dar aula. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu gosto de dar aula. Eu gosto da... Nunca diga Mais nunca. uma que pagou a língua. Tá vendo? Não foi a única que pagou Não a foi. língua, E tá aí, vendo? uma aluna minha no final desse ano, foi a primeira turma, ela virou pra mim e falou assim, professora, um dia eu vou ser igual você. E eu falei, o que eu fiz da vida? Na época eu tinha 19 ainda, né? Foi antes ainda de entrar no Mercosul, porque ainda segui essa carreira de levar duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí eu falei, mãe, ela falou pra mim que ia ser igual eu, e tipo, eu não fiz nada da minha vida. Por que ela tá falando isso pra mim? Ela falou, ser professora é isso? Eu falei, tá. Aí eu segui com os vistos, né, nesse período. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, gente, fechou tudo? Turismo, então? E o visto é um luxo, né? Então, luxo assim, não é todo país que essencial. precisa e tudo mais. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu falei, a sorte é que eu ainda tinha escolas que eu dava aula, né, dessas simulações, tocava esses projetos, mas era... tipo, não me preenchia, porque a gente foi pro online. E aí a gente sente muita falta de estar no tete-a-tete com os alunos. Eu dava aula do 6º ano ao 3º colegial. Então, você vê a formação deles, né? O processo deles. Você pega aquele aluno que tinha vergonha de falar, ele começa a falar melhor. Ele sofria bullying, ele começa a encontrar o espaço dele. Você gera essa interação. Então, assim, eu sentia muita saudade disso. Aí eu olhava pro computador e falava, ai, que saco, vou ter que dar aula hoje, né? Mas tá bom. Aí a minha mãe, ela é professora alfabetizadora. E as minhas vizinhas, inclusive, que são filhas de uma funcionária aqui da Farmaconde, minha mãe começou a ensinar elas a ler e escrever. E aí eu falei, me ensina, eu quero aprender isso também. Aí eu falei, vai pra pedagogia. Aí eu me inscrevi na faculdade de pedagogia e comecei a aprender com a minha mãe como eu podia ensinar as crianças a lerem e a escrever. E aí eu falei, adorei isso. E aí uma vizinha começou a falar pra outra, as mães estavam enlouquecidas em casa pra fazer tarefa, pra ajudar as crianças a estudarem. E aí eu transformei, eu na verdade comecei a atender de casa em casa as crianças na parte de alfabetização mesmo. Só que eu perdia muito tempo indo de uma casa pra outra, porque eu tinha que fazer higienização, trocar roupa, tudo certinho, né, pra biossegurança. E aí, no final de 2020 para 2021, eu falei, mãe, eu vou fazer meu quarto, eu voltei a morar em São José, e eu falei, vou transformar meu quarto em uma escola. Tipo, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque fica mais fácil de entrar e sair pra eu poder limpar tudo. E aí, metade do meu quarto se transformou literalmente numa mini sala de aula. Aí, quando foi em maio, assim, eu falei pro meu pai, falei assim, eu vou abrir uma escola. Ele falou, você tá louca? Você vai gastar dinheiro na pandemia? As pessoas não estão gastando dinheiro, você vai querer abrir escola? Ninguém vai pra escola, Paula, tá tudo online. Falei, super não, incentivo, né? mas eu quero uma coisa diferente, eu quero 4 alunos por sala, fui estudar as escolas de fora pra ver como as crianças aprendiam melhor, quais eram as melhores metodologias, entender por que a educação no Brasil é muito falha, né? Fui pesquisar tudo isso, falei, pai, vai ser assim, cada sala é personalizada, tem uma experiência diferente, a criança não vai sentir que ela tá naquele ambiente escolar que ainda é super arcaico e até um pouco aterrorizante. Quadrado, né? Branco, alinhado. A lousa, a carteira e acabou. Eu falei, não quero isso, quero um espaço colorido, que as crianças se sintam em casa e que elas tenham diversas atividades que elas vão aprender de forma diferente. Aí falou, tá bom, vai, né? Vai fazer. Vai lá, né? E aí foi muito que você falou assim, quando eu fui montar, não tinha dinheiro pra tudo. E aí fiz algumas salas e depois, de pouco em pouco, a gente vai pintando. Sim. Aí foi assim. Aí, Nossa, gente. Tô emocionada, que linda! Bem, mas é a paixão que a gente tem pelo que a gente faz é o que muda, porque muitas vezes a gente não tem o dinheiro, tem um incentivo, mas que tá assim, vai lá, né? E nem sempre é o incentivo que a gente esperava ter,
Mas a força de vontade de você falar, eu gosto, eu quero fazer, faz toda a diferença, né? Acho que isso que dá essa... A gente fica até emocionado porque realmente é o que muda, né? A paixão pelo que você faz. E aí no final do ano passado a gente fechou. E aí eu falei, eu não quero mais. Não vou mais. Não aguento, né? Isso. Aí quando foi em janeiro, uma pessoa que acompanhava meu trabalho falou, eu quero investir em você. Olha Não desiste. só. Aí eu falei, mas eu acabei de fechar. Ele falou, mas você não fechou porque não deu certo, porque, enfim, você precisava de uma estrutura que você ainda é muito nova e não tem. Então, eu vou te ajudar. E aí foi quando a pessoa entrou, a gente construiu agora a Axis Educacional, eu não conseguia ainda levar toda a parte de crianças que eu gostaria para esse espaço, mas ele falou, calma, é passo por passo, né, pra gente poder chegar onde você sonha de ter uma escola mesmo e tudo mais. Então a gente abriu um cursinho, que também eu quis trazer algo diferente. Os cursinhos em São José tem 100 alunos, 80 alunos por sala. E no meu ponto de vista, cada um tem o seu, né? Eu acredito que isso não é qualidade de ensino. Então eu falei assim, eu quero um cursinho com 16 alunos por sala, os alunos vão ter acesso a psicólogos, eles têm que ter os professores como plantonistas deles, para que eles sintam, né, que as pessoas estão ali por eles e vão ajudá-los a chegar no objetivo deles, que é passar no vestibular, né? E a gente manteve as salas de reforço, então assim, a gente readaptou várias coisas para manter assim o sonho funcionando. Nossa, gente, Nossa, que ela história falando de foi... superação. Não, foi inspiradora essa história. Olha, gente, tem alguns dados bem interessantes aqui. Segundo o LinkedIn, em 2020, cresceram 41% as empreendedoras mulheres e apenas 22% os homens. Então, desde 2020, que é mais ou menos a época, né, de pandemia, como as mulheres cresceram nesse mundo de empreendedorismo. E também, segundo uma pesquisa da GNM, junto com o Sebrae, sobre empreendedorismo global no mundo, nós temos hoje 43 milhões de empreendedores, sendo 45,6% mulheres. Ou seja, nós já somos praticamente a metade dos empreendedores do mundo. E como nós estamos na Semana da Mulher, o nosso podcast né, com temas femininos, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre o preconceito, porque eu acabei não falando um pouco, né, sobre a minha história, mas eu também tenho uma empresa, também criei uma marca própria e eu já passei por situações onde eu estava em reuniões e um homem perguntou pra mim, que legal, mas quem faz sua planilha? Eu. Tá, mas quem monta? Eu. Mas seu marido? Não, meu marido me apoia, meu marido me incentiva, nós conversamos sobre os assuntos, até porque ele também tem empresas, então é uma pessoa que eu debato, mas a empresa é minha, o investimento, a ideia, a força de trabalho é tudo meu. E eu sinto um pouco essa barreira do tipo, a mulher tá brincando de lojinha e é o homem que tá bancando. Vocês já passaram por isso? Passam? Como que é pra vocês essa situação de ser mulher e ser dona do próprio negócio? Bom, pra mim, principalmente pra minha família, foi um pouco a ovelha negra, sabe? Porque todo mundo foi seguir cursos tradicionais e viver a vida tradicional. E quando eu falei assim, vou ser empreendedora, e falei inúmeras vezes e reaprendo todos os dias, né, como melhorar, as pessoas falam assim, louca, né? Igual alguém, eu não lembro quem falou, acho que você, né? Louca. E aí as pessoas olham assim, tá bom, mas quem paga a conta? Eu. E quem vai atrás sou eu também. É por isso que eu mantenho 2, 3, às vezes 4 empresas ou 4 trabalhos diferentes para poder manter aquilo que eu acredito, né? E quando eu falei também da onde eu trabalhava, uma das coisas que me fez sair foi isso. Porque por mais que eu estivesse num posto de diretora, as pessoas que estavam comigo eram todas homens. E quando a gente sentava numa mesa de reunião, eu sentia que eu era só uma figuração ali. Então, assim, eu não tinha poder de voz, de decisão, de nada. E parecia assim, a gente precisa de uma vaga pra mulher, então a gente vai colocar alguma mulher ali. Cotista, né? Uma moça. Então eu falava assim, pra quê? Eu sei que eu posso ir além, eu sei que eu posso fazer muito mais do que isso, então eu vou estar aqui pra quê? Pra ser uma figura? Não, eu tô aqui pra ser o que eu sou, assim, sabe? E acho que sendo professora, né, e aí as alunas me veem como empreendedora também, eu acho que eu consigo inspirar elas de alguma forma de dizer assim, você pode, você consegue, você vai fazer.
né? Ainda mais pela minha idade também, acho que as pessoas... É muito bom ter esse poder de fala, de mostrar coisas que eu faço, e também faço questão, assim, quando eu fechei essas coisas, de mostrar também na rede social. Porque eu falo assim, é muito fácil você mostrar o lindo, maravilhoso, tudo pronto, mas todos os fracassos que você tem, ninguém quer falar sobre. E você precisa falar sobre, né? Então, eu acho que ainda tem muito preconceito, mas acho que as pessoas estão aprendendo que a mulher tem o espaço dela, que ela tá conquistando muita coisa, né? Mas, infelizmente, assim, graças a Deus, não é a minha experiência pessoal, tá? Muito pelo contrário. Eu tenho um marido que hoje se tornou meu sócio, né? Desde o início, quando eu falei pra ele assim, tô pensando em montar um negócio, vamos, eu já tenho as prateleiras, eu já faço. E a gente brinca que a minha loja foi minha inspiração e transpiração dele, né? Porque toda a parte física ele fez, marcenaria, tudo, desde o início, e tá do meu lado até hoje. Então é bem assim, inspiração minha, transpiração dele, e é uma parceria muito legal quando isso funciona. Mas eu tenho grupos de mulheres empreendedoras que eu participo, que eu lidero, eu promovo feiras no meu espaço para mulheres empreendedoras, né? Assim, faço bolo, tô começando, eu cedo meu espaço, eventualmente, para que elas apresentem o trabalho delas, a gente falando dessas parcerias. E nessas conversas com essas mulheres, a gente percebe que é bem assim, sempre quem tem que abrir mão, principalmente se for empreendedora, não tiver um trabalho formal, é a mulher. O trabalho, o empreendedorismo, para elas, fica sempre em segundo plano, né? Porque a hora que elas começam a ter mais voz, aí muitas vezes o homem fala, não, mas quem é que paga a maior parte das contas da casa? E aí sempre o trabalho delas fica em segundo plano. Sempre quem fica doente em casa, alguém ficou doente, quem vai cuidar? Quem vai abrir mão do trabalho? O filho tem dentista, quem vai levar? É a mulher, né? Então, não a mulher sempre, né, mas... mesmo, na maioria dos casos, ela acaba se colocando em segundo plano, né? E isso é uma coisa que eu critico muito e que eu acho que precisa mudar um pouco, né? Tem que ter a parceria, tem que ter essa igualdade. Não é... Hoje, infelizmente, é o dinheiro que manda. É quem ganha mais que vai ter mais benefícios. Não vai abrir mão do trabalho, de faltar no trabalho para poder cuidar de um filho, por exemplo, né? E acaba ficando essa carga toda para a mulher. E isso é um número enorme, assim. Quando a gente promove essas feiras de mulheres empreendedoras, eu percebo que a abstenção é em torno de 30%. E aí você vai investigar, né? Por que você não veio? Porque meu filho ficou doente. Porque minha mãe ficou doente. Eu precisei cuidar. Então, toda essa carga acaba ficando com a mulher. E eu acho que isso é um empecilho, né? As mulheres estão descobrindo cada vez mais essa necessidade, porque você ter o seu próprio dinheiro traz uma independência financeira, ela começa a se olhar de outra forma, entender que ela é capaz também. Então, é extremamente necessário, mas a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. É um posicionamento que nós mesmas precisamos acreditar antes de colocar, né? Exatamente. Porque se eu coloco essa imposição, mas lá no fundo eu não acredito, não vai funcionar. E é cultural, acho que né? patriarcal. É social já, a mãe que cuida... É bem interessante esses acordos familiares, né? Seja de relacionamentos homem-mulher, ou mulher com mulher, ou enfim, como seja a sua estrutura familiar, mas que você tenha olha, o meu trabalho é importante. Eu preciso estar ali, eu preciso desse momento, então... Vamos junto, me ajuda, né? Parece que porque é informal, ela pode abrir mão a qualquer momento, né? Isso acaba acontecendo não só na relação com o homem, mas também uma mulher que já tem netos, por exemplo. Cuida do neto pra mim hoje, fica aí. E é sempre a mulher que empreende, que acaba ficando em segundo plano no trabalho dela, né? Porque as pessoas não veem isso como uma coisa formal. Quando ela tem que bater cartão, tem um pouco mais de liberdade. É outra história. Eu trabalho pra mim, eu tenho mais liberdade. Eu posso sair a hora que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso parar a hora que eu quiser, hoje eu não vou trabalhar. A mulher acaba não que não seja... Você exato, isso que eu ia falar, mas tem uma... trabalho, você não ganha. Mas tem uma organização pra isso. Não é tipo só, não vai não que tá tudo bem. É aquela história de agenda, né? A mulher acaba estando na agenda de todo mundo e não se coloca na própria agenda. Olha, eu aprendi ela muito não se com prioriza. Isso. No começo, o Gabriel olhou pra mim e falou: tem certeza? Pensa bem.
Você tá saindo de um lugar com estrutura e tá indo para um lugar sem nada. Conversa com a sua chefe. E, abaixa a cabeça, faz o que ela quiser, não sei o que, não sei o que lá. Daí eu falei, não é isso. Eu falei, calma. Falei, não é isso, não é abaixar a cabeça e fazer o que ela quiser. Eu acho que ela despertou algo em mim que foi interessante pra mim. No começo eu fiquei meio assim com ela, achei que ela tava querendo... Depois eu falei, não, talvez ela tá querendo dar oportunidade pra outra coisa. Porque no espaço onde eu trabalhava, só eu fazia cílios. Então, eu não tinha crescimento. Eu não podia contratar outra pessoa no espaço de outra pessoa para poder trabalhar para mim, concorda? Sim, limitado. E ela conseguiu perceber, ao tempo, ela viu que isso era necessário. Só que ela não tinha estrutura para me oferecer isso. E não era estrutura de espaço, era estrutura, acho que de mental mesmo, de tipo assim, de olhar para aquilo de uma outra forma, porque ela tinha o propósito dela, como que ela ia... braço na empresa, né? Exato, como que ela ia abrir um olhar para uma coisa que ela não conhecia. Ela simplesmente confiou no meu trabalho, mas ela não sabe como é fazer uns cílios. Que bom que ela fez isso, né? Porque infelizmente tem muitos... No começo eu falava... né? Que eles, na verdade, colocam mais o funcionário pra baixo do que realmente incentivam ele. E é bonito quando você vê isso, eu achei né? lindo, assim, ela ter essa maturidade Exato. de falar, Camila, Vai brilhar. não tem mais espaço pra você Vai voar. aqui, você precisa expandir. Gente, olha doeu que legal. muito. Porque 5, 6 anos trabalhando lá. Com certeza. Eu me conheci lá. Então, pra mim, ir embora e fechar a porta foi tipo... E agora? Os sinais de ciclo, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? Então, eu acho que isso ficou mais desesperador pro Gabriel do que pra mim, em primeira instância. Porque na hora eu falei, peraí, cliente eu tenho. Eu preciso de uma cadeira. Uma cadeira, uma pessoa pra atender o telefone. Eu preciso de uma cadeira, preciso de um celular e preciso da luz e do material. Peraí, vamos lá. E aí eu peguei e fui vendo, e aí eu fui conversando até com as minhas clientes e falando sobre essa oportunidade. E aí eu fui trabalhar em outro lugar. Um lugar que não tem nada a ver comigo, que não tinha nada a ver com as minhas clientes, não tinha nada a ver com o que eu queria me tornar naquele momento. Mas foi uma experiência que hoje eu agradeço ter vivido. Não foi uma má experiência, mas foi uma experiência que eu não tive escolha. Ou eu ia. Não tinha tipo essa, aquela e aquela. Tinha essa. Ou você vai ter que parar até você criar outra solução e ir. Então eu fui, e quando eu fui, eu falei, eu tô pronta. Eu fiquei 4 meses trabalhando num lugar da onde eu não queria ir todos os dias, mas eu precisava ir. E hoje, na época, eu via assim, tipo, eu não quero ir, mas eu preciso ir. Hoje eu vejo, que bom que eu fui. Que bom que eu passei por isso. Porque, gente, eu tava aqui, eu fui parar aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero voltar pra cá. Só que eu não tinha... Como fazer naquele momento. E aí eu trabalhei 4 meses de domingo a domingo, juntando cada centavo. E eu falei, eu vou, nem que se for só com a primeira cadeira, com a primeira luz, com a primeira remessa de material, e eu vou e tá tudo bem. Eu falei, nem que for pra eu pagar pra trabalhar. Eu vou ter que ir, porque se eu não for, eu não vou hora nenhuma. Eu vou ter que dar 10 passos pra trás. E aí o Gabriel, ele falou, nossa, meu Deus, eu não sei o que você tá fazendo, vai ter que vender seu carro, vai ter que vender não sei o quê, você vai ter que não sei o quê. Vou ter que bancar minha mulher agora. É o que eu ia te perguntar. E hoje, né? Não, então, e aí o que aconteceu? Ele me ajudou com 10 mil reais, que eu paguei cada centavinho pra ele de volta. Gosto, né? E hoje ele olha pra mim e fala... Que coragem, porque eu no seu lugar não teria ido. Ele falou, eu no seu lugar eu teria olhado pra minha chefe, pro meu chefe, né? E teria falado, o que eu posso fazer pra ficar? Tipo, o que você quer que eu seja pra eu continuar aqui? Porque eu não quero ir. Na sua zona de conforto. Os ciclos de amizade, as alunas que passam pelo ateliê, elas passam por uma opressão muito grande familiar.
Porque quando a pessoa decide ser confeiteira, eu falo, claro que tem aquele lado romântico, né? A confeitaria que te escolhe. É você que escolhe ser confeiteira. Não é a verdade. É igual eles falam pra mim, mas eu fui muito discriminada. Não é verdade, sabe por quê? falei, Quem que é "Filhos?" hoje uma confeiteira, uma boleira? É aquela mulher que tinha uma carreira de sucesso ou não, e aí ela casou, e aí ela tá na casa dela, não tem às vezes quem olha os filhos, ela se vê em casa, com criança pequena em a casa, e ela tinha uma vida muito produtiva, e ela fica em casa com serviço doméstico, e aquilo não completa. E ela fala, eu preciso fazer alguma coisa, né, para ter o meu dinheiro, para não ficar dependendo do dinheiro dele. Aí vou fazer um bolo. Então umas vem faz o curso comigo fazer um bolo. E aí elas vêm aquela opressão, tipo, o marido fala, nossa senhora, é o dia inteiro gastando gás. É o dia inteiro você com essa cozinha suja. Final de semana a gente não pode receber um ciclo de amigos, você tá aqui com encomenda. Toca na cabeça. É o dia inteiro ciclo sem avental. Então, ela vai... Se a gente não tiver uma maturidade, se a gente não conversar... Quando eu faço o curso, tem essa preocupação de estar trabalhando essa cabeça, ela vai se encolhendo. Sim. Em vez dela florescer, ela vai se... A gente já tem muito a abrir a questão do autoestima, porque chega aqui, vocês todas lindas, com as unhas perfeitas e grandes. Eu não tenho unha, gente. Eu também não. E eu não posso. Eu não tenho unha. Eu não tenho e eu não posso. É colocado, eu tô enaltecendo a minha irmãzinha. Não permite, né? Eu não posso nem tirar cutícula, só posso afastar. Porque tudo é contaminação. Sim. Eu não posso ter cílio, porque se um cílio cai... já Então, é muita coisa, né? É coque, touca. Então, chega lá, é coque, touca. Então, se a gente não trabalhar essa autoestima, em vez dela florescer, ela vai se... E aí pega um marido opressor ou um clima familiar que não favorece, tipo, só vejo dinheiro saindo, não vejo dinheiro entrando... Né? Nossa, já é o segundo botijão esse mês. Você viu quanto que foi energia? Então, se ela não tiver um parceiro, ela para. E aí, o que aconteceu muito na época da pandemia, com muitas amigas próximas que adoeceram, né? Perderam qualidade de vida. Né? Não se sentem úteis, né? Não tem aquela produtividade, Sim. Não tem o autoestima, não tem quem apoie. E aí você entra nas redes sociais, você vê hoje em todas as áreas as mulheres bem-sucedidas, né? Cada uma tem um universo. Sim. Eu falo que a confeitaria, a gente é um universo paralelo, que a gente tem nossos próprios star, né? Becca Milano. Então a gente tem as nossas referências, o glamour, que cada área tem. Sim. Vocês têm, a gente tem pessoas que se inspiram na gente, mas a gente tem quem se inspirar. Né? A gente tem aquelas pessoas. Eu acho que isso faz parte, precisa. Exato. E aí você entra no Instagram, você vê aquela confeiteira belíssima, escovada, maquiada, com a unha perfeita. Final de semana ela tá no iate com o marido, ela tá em reunião. Isso é uma caminhada. Aí eu fazendo bagunça. Aí daqui a pouco você fica olhando aquele glamour. Aí você se olha no espelho e fala assim, você fala, não é isso. Mas ó, eu passei por isso, viu? No começo eu era... Nem vou falar. Nem vou falar. A borralheira. A rede social, infelizmente, traz isso, né? É um tema que acho que em todos os podcasts, independente do assunto, a gente fala da rede social. Isso adoece! Mas olha, eu fiquei doente um tempão e eu tinha muita cobrança, porque você não quis abrir empresa? Exato. Você não tem direito de ficar doente. A mulher já É a cara, né? Porque a mulher já e tem não era só. E tipo assim, e nem era uma coisa assim direta, era indireto, que pra mim é pior. Porque se você falar, pra mim melhor. Mas fica assim, ai, vai entrar tarde hoje? Né? Ai, você não tá trabalhando sábado? Nossa, tá com a agenda. Nossa, você saiu 5h30? Tipo, é umas coisas assim, não fala tipo assim, e aí, minha filha, você não trabalhou até tarde por quê? Você não trabalha domingo? Você trabalha domingo? Não, tem que trabalhar. Aí, no começo, eu escutei disso, eu escutei de amiga, escutei de mãe, de pai, pai não, porque eu não tenho contato do meu pai, mas tipo, escutei de todo mundo. Familiares. De familiares. E o Gabriel, eu acho que era mais o medo de não dar certo do que a cobrança em si. Eu acho que era tipo assim, meu Deus, se você não vai, você vai acordar cedo e não vai pra clínica? Você vai pra academia? Você tá louca? Você tem que ir pra clínica. Exato. Tem que pôr, né? Você não vai pôr a roupa branca, né? Não vai. Eu escutei uma frase que foi do marido da minha antiga chefe, que ele falou pra mim assim, que o sucesso, ele traz solidão.
Mas, se você souber cultivar quem está ao seu redor para que você tenha uma estrutura, você nunca ficará sozinha. E quando ele falou isso, eu até me emociono, porque eu olhei pra cara dele e falei, o que você tá falando? Tá louco? Tipo, e hoje faz muito sentido pra mim. Porque ele falou, a saúde mental tem que vir. Ele falou, a gente demora pra ter essa consciência, mas quando a gente tem essa consciência, é muito importante. E eu me cobrava de não ter. Porque eu achava que, não, se eu ter essa consciência, eu vou largar todo mundo vai me largar também. Hoje, eu criei um respeito. Hoje, elas me respeitam. Hoje, elas me olham como eu olho pra elas. Sim. Ah, vocês podem não trabalhar, vocês podem ser só donas de casa, ter uma vida boa, ser submissa a seu marido, ou não, tem um emprego e vai de vez em quando, porque hoje eu atendo mulheres que são donas de lugares extraordinários e que elas vão lá pra, às vezes, tomar um café comigo e bater um papo, né? Nem pra fazer cílios. Elas chegam até a falar que os cílios é só um complemento, a sobrancelha é um pretexto, exatamente. É um escape. É um escape. E hoje eu consigo me olhar como elas. Eu consigo que, mesmo que eu preste um serviço pra elas, eu consigo me olhar como elas. Porque eu falo, opa, eu cheguei... Eu sou igual a elas também. Porque não é porque eu trabalho de segunda a sexta e elas vão uma vez no escritório ou vão uma vez no lugar que elas têm que ir, né? Que a empresa delas ver algo ou fazer uma reunião. Ou às vezes nem sai de casa. Que eu sou diferente. Porque você se respeita hoje. Exatamente, eu não me respeitava. A gente se colocar no lugar posicionamento de empreendedora, dona, criadora, executora, idealizadora. É tudo. É tudo. E ela falou do autoconhecimento. Eu passei por... Quando eu saí dessa empresa que eu trabalhava, dessa outra clínica, que eu tive que descer os 10 degraus que eu falei e depois tive que falar, não quero estar aqui, eu tive que me conhecer. Quem é a Camila? Sim. Porque eu Quais tinha, são os meus valores, eu tinha preconceito, né, com as minhas tatuagens. Eu tinha preconceito comigo. Eu queria jaleco comprido, porque eu falava, se eu mostrar minhas tatuagens, aquela moça não que é sofisticada e dona de tal lugar vai olhar pra mim e falar, eu vou fazer tatuagem com aquela menina? Fazer tatuagem. Vou fazer cílios com aquela menina cheia de tatuagem. Quem é ela? Tipo, e hoje não. Hoje elas nem enxergam minha tatuagem. E quando vem, fala, nossa, não acredito sem tatuagem no braço. É segundo plano, né? Eu sentia muito isso em relação à minha idade por conta da educação, né? Como é que eu vou Sim, como quando você falou, eu falei, meu Deus, ela é super nova. Que eu sou super novinha. Como é que as pessoas vão acreditar no que eu tô falando? Mas não é, isso é a sua capacidade, não é? E aí, quando as pessoas, né, começaram a me reconhecer por isso, me convidar pra falar de educação em alguns programas, eu falei assim, caramba, então assim, não é pela minha idade, é pelo que eu sei, pelo que eu faço, porque você as pessoas vão reconhecer. Mas a melhor forma da gente provar tudo isso não é respondendo, é o resultado. Exato. Eu acho que o que você entrega, você entregou uma turma confiante para fazer uma prova, você entregou, né, para suas alunas um curso, você entregou o seu bolo, você entregou o seu produto, o seu... Gente, acho que é a melhor resposta que a gente pode dar pro universo, é a entrega. Ah, você é novinha? Ah, você é mulher? A hora que você entrega, hoje silencia, a aluna que né? eu falei pra vocês, que falou, né, que queria ser como ela é professora no cursinho. Olha que legal, tá vendo? Pra mim, meu maior reconhecimento foi, sabe o quê? Atender a minha ex-chefe. Então. Quando ela deitou na minha cadeira, eu falei, eu cheguei onde eu queria estar. Mas pensando um pouco no que ela falou sobre solidão, né? E no que ela falou da situação das mulheres, do preconceito em casa, tudo. Eu tenho, claro, muitas pessoas em quem eu me inspiro e acompanho. E uma vez eu vi um vídeo que falava assim, empreender é solitário. Né? Por que é solitário? Porque a frequência do empreendedor vibra totalmente diferente das outras pessoas. Totalmente mesmo. Então, é normal você se sentir sozinho na maioria das vezes. E aí eu fico pensando numa mulher, né, que ela quer mudar a situação dela e ela começa a empreender com o que ela tem em casa. Isso vai mudando a frequência dos pensamentos daquela pessoa, vai mudando quem ela é. Sim. E, obviamente, quem está ao lado passa a ter medo disso. Porque sabe que, a partir dali,
vai perder a rédea, né? Tá mais preso. Vai ser libertador para a mulher. E muitas vezes isso não é o que as pessoas em volta querem com aquela Sim. mulher. Ele é capaz de qualquer coisa a partir dali. Exatamente. É verdade. Exatamente. Hoje ele percebe, hoje ele fala, foi a melhor coisa que você fez, você se transformou e me transformou. Mas ele subiu de cargo e ele me agradece. Ele fala, foi olhando você crescendo que eu quis crescer dentro da minha empresa. E eu sinto muita necessidade de conviver com mais mulheres empreendedoras por conta dessa frequência mesmo, né? Porque é muito diferente, o nível de conversa é outro, E a outra visão coisa que é eu outra. percebi, que eu vou em bastante encontros de empreendedoras, e eu percebi também que ainda existe uma disputa. É mulher. Não é, né? Mulher Entre nós mesmo. Mulher É tipo compete, assim, ela faz a mesma coisa que eu, deixa eu explorar pra ver o que ela faz, pra eu ser melhor que ela. E isso não existe. E é o que ela falou, que tem espaço para todo mundo. Exato, porque senão, imagina, se eu fosse competir com alguém, você acha que eu ia ensinar o que eu sei e ia pôr 3 meninas pra trabalhar lá comigo, que tem acesso a todas as minhas clientes e que as minhas clientes têm o livre-arbítrio de escolher se elas forem sair e querer ir junto, porque já aconteceu. E aí eu vou falar assim, não acredito, não vou parar de ensinar, vou parar de contratar, porque a minha cliente de anos foi com ela. Acontece. Eu atendo clientes da minha ex-chefe que ela indicou porque ela falou, eu tô sem agenda e eu prefiro que você vá lá, porque as minhas meninas também não vai conseguir, prefiro que você vá lá na Camila do que você ir pra outro lugar e estragar sua sobrancelha. Exato. É isso. Isso é empreender e se conectar. Mais, Não é porque a Elisa vende roupas de beach tênis que ela não pode ter amizade com uma pessoa que vende roupa de beach tênis. Não é porque eu faço cílios e sobrancelha que eu não posso ter amizade e ter essa troca porque ela também faz cílios. Mas eu vejo isso muito ainda nos encontros. Mas eu acho Camila, que não sei se é a minha visão. Não acontece muito. Mas eu vejo muito. E eu falo, gente, mas a gente tá aqui pra fazer uma troca, pra todo mundo se ajudar. E parece que ainda fica esse negócio de... Ai. Recentemente eu tive um caso aqui. desse, né? Com o que aconteceu aí com a questão do litoral. Um concorrente, nem vejo como concorrente, assim. Acho que a gente tem algumas linhas iguais, mas não totalmente. Fez igual. uma promoção, assim, um evento em si pra arrecadar pra aquele Sim. lugar. E eu postei no meu Instagram. E ela me escreveu e falou: você tá me postando? Eu falei, tô. Claro. Aí ela olhou assim, muito lotado em inbox, assim, você tá louca? Você tá dando seguidor pra concorrente, não sei o quê. Você tá dando pago... Falei, gente, ela tá fazendo uma ação que Pra vai ajudar. eu não estou fazendo nada neste quesito. Qual o problema de ajudar essa pessoa? E ela mesma falou assim, eu nunca imaginei que alguém, ainda mais você, que tem, né, uns seguidores e tal, tipo, no Instagram, fosse me ajudar assim. Eu falei, Mas olha aqui, tem como comprar cliente? Né? tem. E assim, Não tem. eu falei, Você conquista, mas o que me impressionava é que assim, Não eu tem não como, liguei, gente. mas muitas pessoas na minha rede ligavam. De falar Mas assim, é. tá maluca? Alguém hackeou, né? Seu Instagram, alguém tá Foi invadido. Eu tinha o gente. preconceito das minhas clientes de, tipo assim, se alguma... A não ser as que me fizeram algo de ruim, né? Que trabalharam comigo e foram dispensadas. Mas eu já tive 2 que trabalharam comigo, que hoje ainda estão na área, que hoje a gente ainda tem contato e que no início as minhas clientes tiveram preconceito com elas. Sei lá, ó, vai fazer tudo que você faz aqui, viu? Vai fazer não sei o quê. E aí eu tive que ter essa postura de moldar elas e dizer, eu tô aqui pra ensinar mesmo, elas vão embora uma hora. Eu falei, elas têm que ir, eu fui. Exato. E elas têm que dar oportunidade. Não consegue abraçar o mundo inteiro, né? Como ela mesma falou, eu não consigo fazer bolo pra cidade inteira, pro Vale do Paraíba inteiro e que dirá, né? O estado inteiro. A gente não tem consegue como. atender todo mundo. E é uma maturidade que a gente vai É difícil, mas a gente tem que construir. Foi muito difícil pra mim. Nossa, eu chorava, eu xingava, eu falava um monte. Eu queria ir atrás, xingar, falar... você tá fazendo o que eu fiz, você aprendeu aqui. Mas, tipo, depois eu comecei a olhar. Eu já fui até plagiada, gente. Pegavam a arte do meu Instagram E colocava igual. e no mesmo jeito, só trocava o logo, cortavam o meu logo e colocavam o logo Bem dela e bonitinho. postavam. Aí eu falava, Mas eu não sei. vou dar a conta da menina do marketing pra ela pagar. Vocês E aí... que são professoras também, não sei se vocês sentem isso. Assim, é claro que no meu lado as pessoas não, como é que fala assim, monetizam depois, né? Sim, que são sim. coisas diferentes.
Mas eu acho que você ensinar alguém, depois você vê ela replicando aquilo que você ensinou. É ela, muito quando você maravilhoso. fala, caramba! Você fala, deu muito certo, bom, eu nasci né? pra isso, que bom que eu tenho esse dom, que bom que eu Exato. posso aumentar o meu propósito. Eu fui chamada pra dar um curso lá na igreja da cidade. E aí, por conta de agenda, eu não consegui. E aí eu fiquei muito frustrada. Aí foi aí que eu acho que virou um pouco da minha chavinha também, que eu falei, opa, se eu quero crescer e dar oportunidade pra quem trabalha comigo, eu preciso ter tempo pra crescer. Sim. Se eu não tiver tempo pra crescer, quem tá comigo não vai crescer, eu não vou crescer e vai ficar nisso. E eu falo até hoje, eu tento contato novamente com a igreja, com a escola lá da igreja, e eu até já consegui com uma colega, e ela falou pra mim, calma, Cá, às vezes não era o seu momento. Às vezes você precisava mesmo ter esse aprendizado com isso pra outras coisas, pra agora chegar ao seu momento. Mas eu lembro que na época eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô acreditando. Porque a gente ensinar um ofício a alguém é o ensinar a pescar, né? O que a gente fala. É maravilhoso. Então, mas pra mim doeu porque eu falei, eu tenho cliente e eu não vou poder ir. Mas faz parte, é né, um momento, gente? né? Sim, mas foi necessário pra mim. Isso que eu tô falando. Foi necessário. E hoje eu aprendi. Hoje eu sou super aberta. Tipo, igual pra vir aqui, eu falei, gente, eu vou ter um compromisso e vai ser pra isso. E eu vou. Porque eu tenho outras pessoas pra ajudar vocês. Sim, e eu tenho outros horários do qual a gente pode... É importante. E hoje, antes, eu tinha esse preconceito. Eu já tive cliente que olhou pra mim e falou assim, esse horário aí que você tá fazendo academia, você podia estar atendendo alguém. Esse horário... Nossa, E aí eu ficava frustrada e eu falava, nossa, é verdade, né? Eu podia estar atendendo outra pessoa mesmo. E hoje eu consigo olhar isso. Então, hoje, igual a gente tava falando sobre o respeito, eu criei esse respeito porque eu não tinha. Igual a Elisa falou, você aprendeu a se respeitar. Sim. E eu não me respeitava mesmo. Eu achava que eu precisava tanto delas pra ser alguém que eu não era eu. E hoje que eu sou eu tenho mais clientes do que antes, quando eu não era. É o posicionamento, na hora que você encontra a identidade. Se organizou. Se posiciona. Hoje elas acham o máximo. Elas falam, imagina, pode desmarcar. Eu vou outro dia, vou com outra pessoa. Isso é muito legal, né? Então, essa parceria de troca. A concorrência, né? Não tem como fugir, gente. A concorrência tá aí, a concorrência Ela existe. vai surgir. Saudável. Na minha área, tá? Até hoje a gente não tem próximo ninguém que atue no mesmo nicho, né? Ninguém que faça o mesmo trabalho que a Onda dos Cachos faz. Mas aí, vira e mexe, surge aí um Instagram novo de alguém dizendo, vem aí uma loja especializada em cachos e tal, né? E aí o meu público já manda pra mim, olha aqui, Silvana, gente, não sei o quê. Eu falo, que legal, vou seguir. Quem sabe eu não aprendo alguma coisa também com ela, gente sempre né? aprende. Tem sempre alguma coisa pra aprender. Mas eu percebo que o meu público se sente enciumado. É muito legal. São advogados da sociedade. Exatamente. Isso é o máximo, não é o máximo. E aí eu fico falo assim, ó, vamos ver, porque se ela tiver qualidade também, souber trabalhar, tiver conhecimento, ela vai crescer também. E faz parte, eu não tenho medo de surgir um concorrente. E sabe o que eu vejo que é bom ter concorrente? Porque sobe o nível. Sim, exato. que a gente fala, opa, peraí. Se você, né, não tem comparativo, você tá ali, né? Você fica no mesmo lugar. Zona de conforto. Se tem alguém muito forte, eu olho pro lado e falo assim, eu quero ser igual àquela marca. Exato. Hoje a minha marca é pequena, né? Tem uma Mas já é bem forte abrangência. também. Tem uma abrangência, assim, né? Mais local. Mas eu olho e falo assim, eu passo no shopping, aquela marca ali, que é uma franquia em todas as lojas do Brasil, eu falei, eu quero ser isso um dia. Eu vou chegar nisso. Vai ser. O que ela faz pra, né? É uma concorrência saudável. Saudável. É uma admiração. E se você acredita naquilo que você faz realmente da melhor maneira, que você estudou pra caramba pra fazer daquele jeito, pode vir a concorrência que for, o teu nome tá formado. Tá tudo bem, né? tá tudo bem, Você exatamente. não vai perder. Igual você falou, né? Você olha pra uma franquia e você fala assim, meu Deus, quero ser aquilo. Mas o que ela passou também pra ser aquilo, né? Quantas histórias a gente vê né, aí. percorrido. Que ele come. Aí, de novo, todo mundo fala de O que ele sucesso, mas passou ninguém pra chegar fala, até né? ali, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas Meus tombos. Ninguém me segurou nos tombos. E que dicas vocês dariam, assim, a gente falou muita coisa, né, ao longo do caminho, com certeza dá pra fazer um checklist gigantesco, mas pra gente pontuar um pouco mais pro nosso encerramento, a pessoa que tá nos assistindo, que de repente quer empreender, ou
você que assistiu até agora e pensou, nada disso é pra mim, não tem problema também. Eu acho que tem pessoas que nasceram pra ter uma rotina mais certinha, que prefere ter um trabalho mais assertivo. Não sei se é homogêneo a palavra, né? Mas algo mais tranquilinho. Então, o que vocês poderiam falar pra essas pessoas que estão na dúvida ou que estão com vontade de empreender? Assim, vai que pode dar certo. Olha, eu vou começar dizendo que a sorte, ela segue a coragem. Se você tiver sorte, quer dizer, se você tiver coragem, a sorte, ela vem até você. Isso é muito importante. Se você tem um propósito, vá até ele. Você pode ir e voltar 10 vezes, mas continua indo que uma hora você chega. Porque quando a gente nasce pra fazer alguma coisa, esse propósito é muito legal compartilhar com todo mundo. Então, essa é a minha frase. A sorte, ela segue a coragem. Com a coragem, a gente vai pra qualquer lugar. Maravilhosa. Eu diria assim, se você pensa em empreender, primeira coisa, descubra o que você gosta de fazer. O que te enche os olhos? O que você faria para sempre? Né? Mas saiba que vão ter muitas dificuldades e que você não vai poder fazer só o que você gosta, né? Porque empreender não é só uma atividade. Traz uma administração, traz estudo, traz muito trabalho por trás. Mas, principalmente, você tem que se especializar e você tem que buscar um diferencial. Eu sempre oriento isso, assim. Em qualquer área que você pensar, tem muita gente fazendo. O que vai diferenciar o seu trabalho? O que vai trazer qualquer pessoa falar, não, eu quero fazer a sobrancelha com essa menina porque ela tem um design diferente, porque ela faz dessa maneira, vou fazer um bolo, mas o que esse bolo tem de especial? Por que as pessoas vão querer comprar esse bolo e não tantos outros que tem no mercado? Né? Eu vou abrir uma escola. Qual é a metodologia de ensino diferenciada que essa escola tem? O que enche os olhos nessa escola? Se você conseguir descobrir isso, vai fundo. Vai na fé, que vai dar certo. O segredo do sucesso, né? Vai dar certo. Eu tive uma frase que mudou muito pra mim, que eu uso muito ela, que é do Steve Jobs, que ele fala assim: você tem que se olhar todo dia no espelho e se sentir feliz fazendo o que você faz. Se você não sentir, você precisa mudar. Porque o tempo que a gente tem na nossa vida é muito curto pra gente se limitar vivendo a vida de outras pessoas ou que elas querem que a gente seja, né? Então, o conselho que eu dou é: se olhe no espelho todos os dias e se pergunte se você é realmente feliz fazendo o que você faz. E se você for, tá tudo bem. Agora, se você não for, você tem que mudar. Porque, de novo, o tempo que a gente tem é muito curto. Então, a gente precisa ir atrás, a gente precisa ter coragem, a gente precisa ter determinação pra ir atrás. E, assim, não é fácil. Não. Tem muita coisa que acontece nesse caminho que vai te fazer desistir, querer desistir diversas vezes, mas, de novo, com a coragem, com a sua força de vontade, dá certo. Confia. Pode demorar um pouco e você vai se frustrar às vezes, mas vai dar certo. E outra, não se baseiem só pela vida do Instagram, gente. O Instagram ou as redes sociais, por si só, né? Elas mostram só o que é bonito. As pessoas têm muito medo de mostrar os erros, né? Os fracassos, porque isso vai dar like, isso vai trazer coisas boas. Não! Então, assim, confiem no processo que no final dá tudo certo. Exato. Só vai dar certo. Tão novinha, tão madura, né? Nossa, ela é maravilhosa, né? Incrível. Capaz ela falar. Acho que ela tá enganando a idade. Tô aqui, linda. Eu ficaria horas ouvindo ela falar. E só vai dar certo se você não desistir. Exato. Né? Se você desistiu, Precisa do propósito, precisa do processo pra chegar no propósito, né? Acho que é isso. Pra mim, empreender é sair da bolha, é sair da zona de conforto, é fazer tudo que dá medo, é fazer tudo que outras pessoas não se propõem a fazer. Porque o igual todo mundo faz. Então, quando você sai da bolha, se propõe a fazer algo diferenciado. Mas, Renata, boa, todo mundo faz. Mas o diferenciado, de repente, está no atendimento, está na acolhida, está no modo de fazer, de enxergar, né? De entregar, é a entrega. É achar o seu caminho, né? Amar o que você faz, estudar para isso. Sim. Eu vou fazer isso. Que cursos, como eu posso me munir para estar pronto para isso? Que relacionamentos eu preciso cultivar para estar forte, para aguentar a pancada, para depois colher todos os frutos
e falar, foi suor do meu trabalho, e acho que só a mulher tem, né, ainda cuidando da casa, estando bonita, cuidando da saúde, cuidando da beleza, cultivando os relacionamentos familiares, né, filhos, enfim, companheiro. E é muito inspirador, né, a gente saber que pode fazer o que a gente gosta e vai dar certo se tiver coragem. Foco no que a gente tá fazendo. Meninas, que papo maravilhoso. Cada uma tem uma história muito diferente. Cada uma começou a empreender por motivos diferentes, né? Eu acabei nem falando muito sobre mim, porque eu queria saber de vocês. Um dia eu conto um pouco mais da minha vida. E é muito legal a gente ver essa força, essa quebra de paradigmas, essa quebra de imagem, A gente tem muitas crenças limitantes, né? Sim. Ai, tinha que estar engravatado com o crachá. Não tinha que nada. Eu faço o que eu tenho vontade, eu faço a minha paixão. Eu falei que não ia fazer, agora eu faço, tá tudo bem também, né? E como é bonito ver essa força e como a gente pode se unir. Então, acho que para essa Semana da Mulher, né, é um mês que a gente reflete um pouco mais sobre a força feminina, como a gente pode unir as nossas forças, os nossos desejos, para que a gente cresça juntas cada vez mais, né? Verdade. E quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente nesse podcast maravilhoso. Nós estamos ligados no nosso e-mail, onde vocês podem mandar sugestões, comentários. Eu queria tal tema, eu queria tal pessoa. Fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Em podcast@farmaconde.com.br. Também acompanhando, quero que vocês continuem acompanhando as nossas redes, né, da Farmaconde nas redes sociais. E fala rapidinho, como a gente encontra vocês nas redes sociais? O meu tá Cami Lestes Oficial. @onda_dos_cachos. O meu é @axis educacional ou @pescarpeto. Renata._.lima. Vou deixar tudo escritinho aqui embaixo. O meu é Elisa Pritz ou avocado.esportes. E continuem acompanhando a Farmaconde e o nosso papo delas, que vem muita coisa boa por aí pela frente. Gente, beijos e até a próxima. Obrigada, meninas. Obrigada. Prazer.